Pois é, né? Nós estava, né? Hoje deu bastante coisa hoje, né, meu bem? Hoje a gente viu bastante coisa, a gente também comentou, conversou algumas coisas e tal. Sim. O interessante, né, da gente sempre estar lendo, né? Porque a gente começa a ver muito mais coisas, né, que esconderam de nós, né? Sobre a história e tal, né? É como a segunda parte que a gente vai fazer agora os costumes da igreja, né? A igreja, Sim, né? sim. Costumes do templo, né? É interessante a gente notar, né? Que se você pegar as escrituras, em nenhum momento Yahushua ou os emissários ou nossos irmãos do passado manda fazer essas práticas, né? Interessante a gente frisar isso. É muito interessante porque às vezes as pessoas elas olham para as escrituras e não tipo não, como é que eu posso dizer assim, Não analisa? não analisa as coisas, sabe? É isso aí, não analisa, acha que é tudo, não, é mentira e tal, tal, né? Mas, né? É, tem muita coisa, vixe, muita coisa interessante, com certeza. Claro, com certeza Edificante. é. E o interessante, antes de começar a segunda parte aqui, né? Eu queria ler para vocês, irmãos, uma parte que está no livro de Manialvo, né? É interessante a gente parar para refletir no que vai ser dito aqui, né? Ok? Ó. Então, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, o adorando e fazendo-lhe um pedido. Ele disse, o que queres? Eu respondeu para eles, né? O que queres? Ela respondeu, dize-me que esses meus dois filhos se assente um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. E Yahushua, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podei-vos beber do cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Disse ele, podemos. É interessante frisarmos aqui, irmãos, que quando Yahushua fala aqui, não sabeis o que pedis, podeis vos beber do cálice que eu hei de beber, ou seja, ele não tinha feito sacrifício ainda, ok? Ser batizado, ou seja, pelo Espírito, ok? O Espírito que desceu em forma de pomba, como João e Yohanan Imersor o viu. E com o batismo com que eu sou batizado, ou seja, imergido, ou seja, com o Espírito. Não era coisa física, né? Aquele batismo que a Rússia fez lá no Jordão lá, aquilo lá, foi cumprimento, entende? Não é para nós passar por aquela coisa física de novo, porque o batismo mesmo agora, hoje, a imersão, é o próprio Maor, o próprio Yahushua que faz em nós, ok? Ó, disse eles, podemos. Disse ele, ó, vocês vão ver como eu estou falando na verdade agora. Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado, ou seja, porque desceu o Espírito, a verdade, o entendimento das coisas. Mas ia nascer de novo, nascer dele. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai eu tenho preparado. Ou seja, Enoque e Ulial, as duas testemunhas, as duas oliveiras, né? Ok, gente? Então, é importante a gente frisar isso aí e tal, né? Continuando. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Yahu, chamando-os para junto de si, disse, olha só, então, um puxão de orelha, né? Ó, bem sabeis que pelos príncipes das nações são esses dominados, e que os grandes exércitos estão sobre eles. Ou seja, né, é o que acontece hoje aí no sistema religioso, é o que acontece hoje, né, aquele que se acha na arrogância, que é melhor do que o outro e tal, tá aí, ó. É um puxão de orelha para todos nós, ok? Não será assim entre vós, ó, entre nós, entre o povo do Eterno, que ele comprou com o seu próprio sangue, que ele mesmo comprou. Não foi com pedra preciosa, com dinheiro, com coisa. Ele mesmo veio no madeiro, próprio Ial, na forma de Yahushua, ok? Mas, ó, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, seja servo, ok, gente? Qualquer um que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ok, gente? Então, nessa parte, vamos começar a leitura. A gente vai começar numa parte aqui sobre hierarquias e tal, né? Ok? Lembrando que todas essas hierarquias que nós vamos ler agora, pessoal, tudo aqui, aliás, né? Tudo aqui que a gente leu na primeira parte, vamos ler na segunda parte aqui, é tudo coisa do paganismo, é tudo coisa da antiga Babilônia, tudo coisa dos Medo-Persas, tudo
Tudo isso, todo esse lixo todo de Roma, não tem nada a ver com o ensinamento dos profetas lá, da velha aliança, não tem nada a ver com a nova aliança, ok, gente? A gente vê isso muito visível. Só que isso é importante a gente ler essas coisas e tal, para abrir os olhos de muita gente, que às vezes a pessoa não lê as coisas conforme, com a mente aberta, com os olhos bem abertos, presta atenção no que está lendo, ok? Isso é um alerta para todos nós. Então, como a gente parou naquela parte lá, a primeira parte, né? É interessante também que vocês vejam a primeira parte, a gente vê essa, ok, gente? O púlpito, né, amor? A gente estava vendo, utilizado na igreja cristã desde do ano 250, né? Vem do grego, né? O ambão, né? Ou púlpito usado tanto pelos gregos como pelos judeus, né? Para proferir monólogos, né? Os erudinos e tal, né? Banco da igreja Vullieu entre o século na Inglaterra lá e tal, né? Século XIII então, e XVIII. Você pode ver que... Porque você pode ver Shaul, cara, quando a gente pega e começa a ler, a gente vê que nenhum deles fala de reunião, no caso, de igreja. Assim, fala de pessoas, na casa de fulano, na casa de cicrano, entendeu? A gente vê isso claramente. Sim, está se referindo às pessoas, né? Pessoas, exatamente, porque a palavra, antigamente, para a igreja seria eclesias, né? Tirado para fora, né, gente? Continuando. Vamos lá, então. Bispo único, predecessor do pastor moderno, inventado por Inácio da Antioquia, por volta de 115, né? Daí depois de Cristo, né? Que é aquela data... Aqueles, né? O padrão, né? O modelo do bispo único não prevaleceu na igreja até o século III. É interessante a gente ressaltar que o termo pastor, né? Pastor, você pode ver que foi nas escrituras que a gente pega e tal, a gente vê que em nenhum momento, né, os emissários usa o termo de pastor, né, no sentido de liderança, né? Quando o Yahushua ensinava, usando a sua criação, né, porque é assim que ele nos ensina, né, usando a sua criação, né? Porque o que o pastor faz, né, antigamente lá em Israel, lá que a gente vê e tal, isso aí, ele é o cara que ele cuida das ovelhas, aquele cara que ele unge as ovelhas com unguento, quando se machuca, né, protege do lobo, né, e tal, né. É a mesma coisa que o Yahushua fez conosco. Vai atrás. Vai atrás. Isso, vai atrás e tal, né. Exatamente. Como é o nosso caso, né, a gente estava aí lascado na religião e tal, e o próprio Mauro nos resgatou. Isso não é mérito humano, isso é mérito de Yahushua. Com certeza. É dele, entende? É uma coisa que ele mesmo resgatou, de novo, porque nós estamos no fim dos tempos, gente. É isso que você tem que entender. Isso aí não é que você viu, não, eu vi isso e tal. Não, isso foi o Eterno que te abriu a mente, é um chamado, entende? É um chamado. E outra coisa... Não é mérito de homem nenhum, não é mérito de homem nenhum, gente. Isso é Yahushua, porque ele nos ama, ele não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos tenham o conhecimento da pura verdade, que é ele, ok, gente? Outra coisa, eu não conheço muito de animais, né? Nunca. Mas dizem que a ovelha, o bode, eles são cabeça dura. Né? São cabeça dura, tanto que eles brigam de cabeça, né? A briga deles é de cabeça. Uhum. Então, eu acho que, creio eu, que mais um motivo do Messias dar esse exemplo mesmo, assim, de ovelha, é também isso daí, sabe? Porque o ser humano é cabeça dura, né? Ele é cabeça dura, exatamente. É difícil, sabe assim? Exatamente, né? A gente vê isso e tal, a gente fica, né? Uma coisa assim que a gente observa e tal, você pode ver que todos os filhos de Arrucaf, né, eles mexiam com ovelha. Abraham também era pastor, tinha os pastores deles e tal, né? Então a gente vê claramente que o 50 deixou muita sombra referente ensinando sobre isso, né? Sobre o pastor, né? O pastor, o bom pastor. E Yahushua falou isso lá em Al-Hanan também, né? Para João, né? Eu sou o bom pastor. Quem antes de mim é ladrão, salteador, né? Vem para matar, roubar e destruir. Que são esses homens, né? Que largaram a verdade e estão aí, né? Amando este mundo, o mundo de Satanás, né? Amando aí, né? Enfim. Sim. A doutrina do Covering foi inventada por Cipriano de Cartago, 258. Um anterior orador pagão, né? Orador, fala muito bem, né? Falador, orador, né? Aquele cara que tem lábia, né? Aquele cara que
que ele fala bonito, né? Aquela pessoa que se diz estudada, né? Cheio dos doutorados, cheio das 9 horas, né? Tá. Retomada por Juan Carlos Ortiz, da Argentina, e pelo Fort Lauderdale 5, dos Estados Unidos. Criaram o chamado movimento, que é alguma coisa do movimento, nos anos 70. É um movimento. Desculpa, né, que o nosso inglês não é muito bom, né? Então ele está tentando. Mas a gente consegue entender, irmão. A gente consegue entender e tal, né? Tentando passar a mensagem. É isso aí, entende? Tá, nos anos 70. Liderança hierárquica. Aí começa. A liderança, né? A hierarquia, né? Poderio, né? É o superior, né? Trazida à igreja por Constantino, no século IV. Tem que ser Constantino, né? Sim. Trata-se de um estilo de liderança herdado, olha só que interessante, herdado dos babilônicos, persas, gregos e romanos. Você vê que é só exemplo bom, né? Só exemplo assim top, como diz, né? Babilônia, né? Como diz, os persas, gregos e romanos. Levar para o engano, certeza. Né? Levar tudo para o engano, cara. Mundo, sabe? Né? Assim, coisa de Satanás, né, cara? Mentira mesmo. Entende? Aí quando a gente vê essas coisas, cara, sabe, assim, você vê, cara, como o Yahushua nos ama, velho, sabe? Nós somos um bem-aventurado, sabe, gente? O seu favor em nossas vidas, cara, olha. Onde nós estávamos, né? Eu mesmo, você, né? Tudo lascado aí, tudo, né? Ferrado a religião. Todo mundo, porque mesmo aqueles que não estavam na religião, que não enxergavam a verdade, acabavam... De toda forma estava lascado, porque eles acreditavam num Deus, um Deus pagão, acreditavam no Jesus inventado, o nome inventado, porque é pagão e tal. Né, não conhecia o Messias, não conhecia a mensagem verdadeira e tal. E estava aí, ó, bolado no meio aí, né? Clero e leigo, né? Como é que fala? Distinção, né? Clero e leigo. Clero é o sacerdote, é o líder religioso, e leigo é o povo, né? A figura do leigo surgiu pela primeira vez nos escritos de Clemente de Roma, em 100, depois do cristianismo, né? Porque essa data do cristianismo é diferente da Yahushua, né? Sim. Não bate? Porque... A gente já sabe que não bate. Não bate. Então podemos até dizer essa a palavra mesmo, cristão, né? Mesmo, é Cristo, cristão é novo, né? Sim, tudo é novo isso aí, né? Isso é história, gente. Só vocês pesquisar um pouquinho de história, vocês vão entender isso aí, né? Tá. A figura do clero surgiu pela primeira vez com Tertuliano, 160 a 225, pelo século III. Os líderes cristãos foram universalmente chamados de clero. Né? Moderna ordenação evoluiu do século II ao século IV. Foi copiada do costume romano de ordenar funcionários públicos. A ideia do ministro, ordenado como homem de Deus, pode ser atribuída a Agostinho, 293 e 373. Aí quando você vê... Gregório de Nacianceno, 329 a 389. E Crisóstomo, 347 e 407. Tá, isso foi no início. Gente, como é interessante, né? Você vê que tudo que envolve a religião tem costumes antigos. Me diz aonde que o Messias fazia esse tipo de coisa. Título de pastor. Os padres católicos que viraram ministros protestantes não foram universalmente chamados de pastores até o século XVIII, pela influência de pietistas luteranos. Lutero, né? As reformas de Lutero e tal, né? É isso aí, né? Aí você vê claramente que... Você vê que pastores, se você pegar... Você vê que nem eles não constitui. Quando você vê lá que... É o Cafos, né? Você pegar a tradução para bispo e tal, você vê claramente que a palavra bispo é ancião, né? Uma pessoa, ou seja, uma pessoa madura. É uma pessoa madura. Porque madura na confiança. Isso, porque ancião, uma pessoa velha,
Na sombra representa a pessoa que tem amadurecimento na vida, uma pessoa Conhecimento da vida, conhecimento passa e tal, experiência. passa experiência, entendeu, gente? Então seria a mesma coisa em Entende? relação à verdade. Aí o termo pastor, quando o Yahushua usou e tal, é para dar para aquele povo, era a realidade daquele povo daquela época lá e tal. E muitos ainda hoje, né, que tem chacras e tal, usa, né, viu, né, o homem como pastor das ovelhas e tal, e o respeita e tal, né? Como pastor, por isso que deu aquela lá. Eu sou bom pastor. Yahushua é bom pastor. Ele deixou bem claro, eu sou bom pastor. Exatamente. Exatamente, entendeu? E teve os pastores também que cuidou das ovelhas no decorrer da história, que foram os profetas, né? Os homens que o próprio Yahweh falou pela boca desses homens. Isso foi na sombra. Na sombra, né, gente? Entendeu? Teve os pastores e tal. Né? Até tem ele. Livro. Chegou nele, é só ele. Tem livro que fala claramente, se eu não me engano, é o quarto Esdras, se eu não me engano, que fala claramente que nós devemos olhar para os profetas, né? Olhar para Zafinaial, para Zacarias, né? O Xial, olhar para os profetas, os pastores, né? Que o próprio Yahweh constituiu, o próprio Yahweh, né? E todos eles foram mortos pelo sistema religioso, pelo sacerdote, junto com o povo, né? Eles faziam a cabeça deles lá e tal, e enfim, né? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre os costumes dominicais matutinos. Esses costumes dominicais são cristãos vestindo suas roupas dominicais para ir à igreja. Começo pelo século XVIII, com a Revolução Industrial, tornando-se prática comum durante o século XIX. Esse costume teve suas raízes nos esforços de emergente classe média, de imitar seus contemporâneos ricos aristocratas. Aí, meu irmão, aí eu pergunto, né? Quando você viu o Yahushua, cara, usava roupa simples, os emissários, cara. Não, roupa chique, roupa... não, entende? Hoje eu vou anunciar lá em Corinto. Hoje eu vou chique, eu vou me arrumar. Entende? Gente, olha, acordem, gente, sabe? Acordem, sabe? Dá tempo ainda. O pai não quer roupa física, ele não quer saber do teu vestimenta por fora, ele quer saber do teu interior. Entendeu? Aí como que eu não vou dar crédito para a escritura, para o que o Yahushua falou, os emissários, quando eu vejo isso aqui não tem nas escrituras isso aí, não tem, cara. Ao contrário, condena isso aí, né? Imitar, tipo, os ricos e tal, né? Ao contrário, ele fala claramente que fugir dessas riquezas mundanas, essa merda, essa podridão de riqueza, né? Ele fala claramente isso aí, né? E tal. É muito interessante isso aí, sabe? Muito interessante mesmo a gente atentar a isso, irmão, sabe? Atentar a isso aí. Continuando. As vestes clericais. Tal costume foi iniciado em 330, quando o clero cristão adotou o traje dos funcionários públicos romanos. No século XII, o clero começou cotidianamente a usar roupas que o distinguiam das pessoas comuns. Olha só. Estou te falando. E lembrando, né? Lembrando que eles gostam de usar preto, né? Paletó preto e tal, né? E hoje eu estava vendo, sim. Quem usava os pretos lá na época, lá o sacerdote de Baal, tá, gente? Isso aí tá na própria escritura mesmo, né? E tal. Se não me engano, tá em Reis, uma coisa assim, tal. O próprio Eterno fala, né? Que ia eliminar os... Eu esqueci o nome, ele tá lá agora, mas... eu tenho um livro aqui bem antigo, Babilônia, a religião de mistérios, né? E tal. Então eu estava lendo hoje, né, isso aí e tal, e olha, a coisa é cabulosa, gente. Tudo, gente, tudo costume da igreja que vocês conhecem e tal, tudo foi tirado do paganismo. Tudo, desde festas, essas festas de Satanás aí, desde tudo veio do paganismo. Essas festas que eu digo desses aniversários, Páscoa, Dia das Mães, Natal, Réveillon, Dia das Crianças, 1º de maio, a Páscoa de Ostera, já falei, né? Tudo essa merda e tudo isso aí veio de Roma, veio dos antigos povos babilônicos, desde lá de Nimrod e Semiramis, e veio vindo. E Roma, como último império, como está na profecia de Daniel, absorveu toda essa cultura que está aí hoje. Entende, gente? Nós estamos passando pelo mesmo Egito de uma forma espiritual, com essa cultura pagã. Seriam os povos da época, a mesma coisa que aquele povo passou no termo físico, hoje passando pelo termo espiritual. Entende, gente? E o Yahushua falou claramente, não se mistureis com os povos, não pegais os costumes das nações, não se afaste desse povo. Entende? Não se afaste, não, se afaste. Se afaste desses povos, perdão, amados. Se afaste desses povos, sejam puros, sejam Rodshua como eu sou Rodshua, seja um exemplo. Entende, gente? Continuando. Sim.
a roupa do pastor evangélico. Assim como a batina estudantil preta foi utilizada pelos ministros da Reforma, o termo formal preto tornou-se a veste típica do pastor moderno do século XX. O colarinho invertido. Isso é de Baal, né? Colarinho invertido. Os balaíns, né? Balaíns e tal. Clerical. Foi inventado pelo reverendo Dr. Donald McLean em 1865. Ministério musical. Vamos falar do ministério musical. Que toda igreja tem esse ministério. Todas têm, né? A igreja evangélica mesmo, né? Que eu frequentei mais a igreja evangélica. Fui muito pouco na católica, como você bem sabe, né? Sim. Então eles fazem lá os grupos de jovens, de hino e tal, né? Agora eu não lembro do Messias, tem uma viola na mão. Tocando, pois é, né? Tem uma dificuldade muito grande, né? Vou falar, mas Daud cantava positivo. Daud, na verdade, ele exaltava o Criador, né? Exaltava, uma forma dele fazer os salmos, né? Tipo assim, uma coisa pessoal. E os salmos que ele fazia, né? E lembrando que louvor é falar do seu nome, louvor. O que por exemplo, uma coisa boa, uma coisa louvável fulano fez, coisa legal. Entende? É falar do seu nome, falar do ensinamento da verdade. Esse é o louvor que é nossas bocas. O que a Rússia falou? Da criança de peito que sai o verdadeiro louvor, dando nome. Sim. Entende? Falar do nome, das coisas da verdade, que é o próprio Maor, gente. Não é ficar cantando para ele e tal. Ah, mas irmão, quer dizer que eu não posso cantar? Você pode, mas ele pediu isso, não pediu. Entende? Você é o templo dele, irmão. Aí você, né? Mas penso eu assim que vamos se concentrar na mensagem da salvação, sabe? Se concentrar mesmo é na coisa da verdade, sabe? Em Yahushua, em passar o que realmente foi ensinado pelo Maor, sabe? Perdoar os nossos inimigos, amar o semelhante como a si mesmo, né? E tal. Buscar fazer isso. Essa é a luta que nós temos que passar, que eu passo, todo mundo passa, entende? É isso que nós temos que concentrar nossa mente, sabe? Fugir das alegrias mundanas e tal. Fugir da corrupção que está neste mundo, da imundície que está hoje aí e tal, né? Continuando.